Olá, estudantes do 8º ano! Nesse vídeo vamos falar sobre vozes verbais. Observem essas placas que aqui estão. Pare, olhe, escute. Pare! Essas duas placas são placas de trânsito. Elas são compostas por o quê? Pelos verbos, né? Então, o que é um verbo? Na gramática tradicional, o verbo é aquela palavra, é aquela classe de palavra que vai indicar ou uma ação, ou um estado, ou ainda um fenômeno natural. Isto que é um verbo. Eu posso ter um verbo, também posso classificar ele como um verbo nocional e não nocional, né? Então, significativo e não significativo, que é a mesma coisa. Então, devido à importância, a classe de palavras que é indispensável para a articulação de ideias. É ele que vai dar a base. Viu a placa agora há pouco ali? Você viu a placa? A placa estava mostrando ela completamente, só com verbos, nada além de verbo. O verbo também ele é tão importante na língua que ele vai constituir oração. Isso aí. A quantidade de verbos ou locuções verbais, lembre-se de que locuções verbais são dois ou mais verbos, 2 ou 3 verbos no máximo, que têm o sentido de um só. Então, tinha falado, havia andado, era visto. Então, ele vai construir oração, um verbo, uma oração, 2 verbos, 2 orações e assim por diante. Então, a quantidade de verbos determina o quê? O número de orações. E não há na língua portuguesa oração sem verbo. Nós podemos ter oração sem sujeito? Podemos. Fenômeno natural, choveu. Horas. Quem choveu? Ninguém chove, choveu, é fenômeno natural. Não tem sujeito. É uma oração sem sujeito. Então, perceberam como o verbo ele é importante? Observem estes enunciados que nós temos aqui. Veja lá. Vim, vi, venci, bobeou, dançou. Quero ver. Deixa estar. Será? Da mesma maneira que as placas, todos os enunciados são construídos ao redor de verbos, todos. O verbo, ele tem toda essa potência dentro da nossa língua, que ele também tem o quê? Tem uma voz. Claro que essa voz aí não é aquela de se conversar com ele, aí, amigo, vamos bater um papo? Não, né? Não é isso aí, não. Nós temos a voz passiva, ativa e reflexiva. Nós vamos ver aqui neste vídeo a voz ativa e a voz passiva. Na voz ativa, o agente é quem faz a ação. Então, aqui neste caso é o sujeito, a voz ativa. Isadora colheu a rosa. Temos o verbo e o sujeito. Quem que faz a ação? Quem que colhe? É Isadora. Isadora é o sujeito. Então, nós temos a voz ativa. Sujeito, realização. Portanto, ele é o agente. Veja aqui, então, a rosa foi colhida por Isadora. Aqui nós mudamos um pouquinho, né? Olha, nós temos aqui uma locução verbal. Como que funciona aqui? Olha. Então, a rosa foi colhida por Isadora. O sujeito, que é a rosa. Lembra que o sujeito antes ali, a rosa não era o sujeito? A rosa era o objeto, agora a rosa é o sujeito. E ela continua sofrendo a ação. Quem faz a ação aqui continua sendo Isadora, então alterou a função sintática. Nós temos aqui a voz passiva, em que o sujeito sofre a ação, não é? E o agente da passiva é quem continua fazendo a ação na voz passiva. Então, é importante vocês terem essa noção que, sintaticamente, sujeito e objeto é uma coisa e, semanticamente, agente e paciente é outra coisa, tá? Sentido é a questão do campo semântico e a função é a questão do campo sintático. Belezinha, meus queridos? Belezinha, minhas queridas? Show, né? Nesse vídeo nós falamos então sobre vozes verbais. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!